Olá, eu sou a Ana Lívia, esse aqui é o Betinho e você tá no canal Você Só Dá Aula e sejam bem-vindos a mais um quadro de Café com a Lívia. E o tema de hoje vai ser um tema muito pedido, que é sobre mestrado. Quem acompanha aqui o canal sabe que o nosso foco é formação de professores e além da faculdade, uma vez que você se forma na graduação, você tem a possibilidade de continuar os estudos por meio de uma pós. E pode ser que você anime aí fazer um mestrado, assim como eu, né? Quem me acompanhou aí na rotina, a gente tem vários vídeos, gente, contando os meus perrengues. E pelo que a gente vai compartilhando aqui ou lá no Instagram, muitos professores têm interesse em fazer o mestrado, mas se sentem aí um pouco perdidos e frustrados, enfim, e acho que isso é normal, tá? Ia ser estranho se você não tivesse, assim, sentindo nada. E eu abri uma caixinha recentemente lá no Instagram pedindo para vocês compartilharem comigo quais eram suas dúvidas, seus receios, os medos, né, seus desafios, assim, em relação ao mestrado. Bom, recebi aqui várias perguntas de vocês e eu vou escolher algumas aqui, vou selecionar algumas pra gente discutir nesse Café com a Lívia. Tem outras, gente, que eu vou dar uma atenção especial, assim, vou fazer um vídeo só pra pergunta, mas tem alguns pontos mais gerais que eu acho legal a gente trocar uma ideia enquanto eu tomo um cafezinho, então já vou te pedir aí, pega seu cafezinho, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, que toda semana tem vídeo novo, e já aproveita para dar um like nesse vídeo, porque assim você me ajuda a divulgar o meu trabalho para outros professores. Bora lá! Uma dúvida que eu acho legal a gente começar é a da Mari, que ela falou o seguinte: tenho dúvidas sobre o que preciso ir atrás para iniciar um mestrado. Respira e vem comigo. O primeiro ponto é ter interesse no mestrado. O primeiro ponto aqui é você achar uma instituição que tenha um programa de mestrado na área que você quer. Vou te dar um exemplo. Eu sou de Belo Horizonte. Eu não tinha interesse em fazer um mestrado em outro estado, em outra cidade. Eu queria fazer em Belo Horizonte, porque eu moro aqui e não queria mudar. Então, eu tive que primeiro procurar quais lugares ofertavam um mestrado. Então, a gente tinha, por exemplo, a UFMG, PUC, enfim, tinha outras universidades, e aí eu fui ver quais delas tinha mestrado em educação, que era a área que eu gostaria de fazer, né, que eu fiz no caso. Então acho que esse é o ponto importante. Aí na sua região, quais instituições tem e se isso está alinhado com o que você quer. Tem instituições que o mestrado ele é pago e tem outras instituições que não. Ah, Ana, então toda faculdade particular cobra mestrado? Não necessariamente. A PUC, por exemplo, eu sei que tem um programa lá do mestrado que ele é gratuito, mas tem um processo seletivo, geralmente é um processo seletivo assim que é muito concorrido. Por isso que tem que ver direitinho qual instituição oferta e se tem assim um mestrado na área que você quer. Esse é o primeiro ponto. Feito isso, você achou uma aí você vai investigar quais são as linhas de pesquisa dentro dessa área, porque você vai ter que ver se está alinhado com o que você quer. Exemplo, você quer pesquisar, sei lá, multimodalidade no ensino de ciências, ok? Mas dentro dessa linha, né, de educação, tem algum professor que investiga isso? Porque se não tiver, você não vai conseguir fazer a sua pesquisa nessa instituição, infelizmente. A gente que tem que se enquadrar nas linhas de pesquisa que são ofertadas e não o contrário, né? Então, o orientador que vai escolher quem que ele vai orientar ali tem que estar alinhado com a pesquisa que ele desenvolve. Então, isso é importante. Feito isso, gente, uma vez que você definiu a instituição, falou, não, é essa mesmo, tem a linha de pesquisa que eu quero, aí você vai investigar como que é o processo seletivo nesse lugar. Porque cada instituição tem um processo seletivo de uma forma. Então pode ser que tenha uma prova escrita, pode ser que seja apenas entrevista, né, análise do currículo, um pré-projeto, análise do pré-projeto, enfim. Tem algumas que cobram a prova de proficiência no início, tem outras que não. Então você vai entender esse processo seletivo e a partir disso você vai entender quais documentos, né, o que vai ser preciso ali para você começar de fato a participar do processo seletivo do mestrado. Você vai ver se tem algum pré-requisito, se você precisa de alguma coisa específica ali ou não, porque isso varia muito, principalmente de região. Não sei de onde você é, Mari, mas assim, dá uma olhada nisso e vê direitinho como que funciona aí no local de interesse que você tem. Dando sequência, eu tô aqui com a dúvida da Paula, não tenho nada publicado. E aí, gente,
publicação não é pré-requisito para participar de processo seletivo do mestrado. Eu, assim, nunca vi um edital que cobra ter algo publicado para você participar. Claro que publicações na área, elas vão contribuir para você ter uma pontuação maior na análise de currículo. Então, quando você está fazendo o processo seletivo, você vai ter mais pontos ali dependendo do que você já fez, né? Então, em relação à análise do seu currículo. Mas não necessariamente você precisa ter publicado. A publicação, ela vai te ajudar a ganhar mais pontos, mas ela também te ajuda a já ter uma experiência como pesquisador. Se você já publicou algo, você já sabe basicamente como é que é esse rolê, né? De tipo revisão, como que você faz uma metodologia, por exemplo, enfim, você já está um pouco inserida na pesquisa. Se você nunca publicou, se você não sabe como é que faz pesquisa, se, por exemplo, você só fez o seu TCC, já é uma vantagem, tá? Se só fez iniciação científica, também já é uma super vantagem, mas não ter publicado nada não vai ser um impeditivo aí para você participar do processo. O que pode acontecer é você pontuar menos na parte de currículo. E aí, se você achar interessante, dependendo de como é que tá aí a concorrência, né, já começa a correr atrás para você publicar alguma coisa, para você, né, ter alguns pontinhos ali. Não tô falando que é fácil, tá? Mas é uma possibilidade, tem que analisar direitinho cada caso. Deixa eu tomar um café enquanto o Alberto destrói meu colar. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. O Eduardo, ele me perguntou o seguinte: você vê muita parte específica, no seu caso química mais avançada? Então, Eduardo, no caso da química, a gente tem mestrado em química pura e a gente tem mestrado, por exemplo, em ensino de química. Eu fiz na área de ensino, de educação, né? Então, eu fiz de educação e ensino de ciências. Então, o meu mestrado, ele é mais voltado para a licenciatura, assim, então, tipo, para a sala de aula. A minha pesquisa, ela foi, o campo ali de coleta de dados foi na sala de aula, então ele tem todo um rolê mais assim diferenciado. Quem faz em química mesmo, aí já tem outro rolê que é tipo fazer pesquisa em laboratório, então às vezes eu vou investigar ali o rendimento de uma reação. Aí nesse caso, as disciplinas, para quem escolhe esse mestrado, elas são, né, disciplinas da química mesmo. Por exemplo, eu vou fazer o mestrado, meu orientador é de físico-química, e aí eu vou ver a química mais avançada ali da minha área. No meu caso, como foi mestrado em educação e ensino de química, as minhas disciplinas foram, por exemplo, epistemologia da ciência, didática, Paulo Freire, enfim, foram coisas mais voltadas para a área da educação. Eu posso pegar matérias da química? Posso, mas aí ia entrar como eletiva, não tá dentro da minha grade. No meu caso, não tem a parte assim mais densa, e aí vai muito da sua escolha também, porque isso vai assim se repetir em outras áreas. Mas vamos supor que você é formado em matemática. Se você escolhe fazer um mestrado em matemática assim pura, você vai ter disciplinas ali de matemática avançada, com certeza. Agora, se você escolher ensino de matemática, tá vendo como é diferente? Então, aí você já vai ter outras disciplinas que estão voltadas ali para a educação, para a parte, né, para o processo de ensino e aprendizagem. Depende muito da instituição e da escolha que você traça ali, combinado? Vamos mais uma pergunta que é da Ale. Ela falou assim: amo a pesquisa, mas às vezes me sinto muito sozinha no mestrado. Orientadora some. Gente, esse tipo de reclamação é muito comum. Mas você veja bem, você está no mestrado. O orientador, ele quer que você tenha já autonomia para tomar as decisões. Ele vai estar lá para ser realmente assim um orientador para pontos específicos. Então você vai desenvolver a pesquisa. Se você travar, a ideia é que você busque essa pessoa e ela vai te orientar. Não é uma pessoa, gente, assim, que vai andar de mão dada com você durante o processo todo. Vai ter horas que ele vai soltar sua mão, e acho que esse que é o interessante, porque geralmente quem faz mestrado assim e pretende fazer o doutorado é um processo ainda mais solitário. Então o orientador, ele meio que te prepara. Agora, se esse sumiço for algo assim muito bizarro, do tipo assim, ele nem te ajuda em nada, aí vale a pena você entrar em contato com o colegiado, ou então tentar entender com o próprio orientador o que está acontecendo, mas tudo é conversado. Eu penso que o primeiro contato que você tem com a pessoa que te orienta é já colocar assim os pingos nos is, é falar assim: olha, fulano, como é que você trabalha? Como é que funciona? Tem reunião tipo mensal, semanal? Como é que você gosta de fazer? Você já alinha isso com ele ou com ela e vê o que é possível dentro das suas condições. Então, no meu caso, por exemplo, a minha orientadora me deixava solta. Eu marcava reunião com ela quando eu tinha dúvida. Então era tipo assim, se a gente reunia uma vez por mês era muito. Às vezes ela me cobrava, e aí, Ana Lívia, não vai marcar nada comigo não? Mas
Mas isso era porque eu realmente te procurava quando eu tava bem travada. Então ela me deu essa autonomia e eu cresci muito como professora pesquisadora, tendo essa autonomia, assim, sabe? Vão ter etapas, vão ter ali alguns momentos que eles vão sumir mesmo, mas veja que isso é pro seu bem. Agora não pode ser assim, nada ao extremo, né? Se sumir demais também já é problemático. Gente, releva que minha câmera acabou de acabar a bateria e eu vou terminar esse vídeo aqui no celular. Depois vocês me contam qual é melhor, a câmera ou o celular. Põe aí nos comentários, hashtag. Pra gente fechar então o vídeo, que é um café com nariz, assim, rapidinho, gente. Meu café, inclusive, aqui, ó, acabou de acabar. Eu vou ter que finalizar o vídeo por causa disso. Mas pra gente fechar, eu vou trazer aqui a pergunta da Bruna, que eu vou colocar aqui no cantinho. Quando você traz isso, o que eu entendo da pergunta é: será que vale a pena fazer um mestrado? O que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam isso é: se você está com dúvida, se você não tem certeza, não faça. Por quê? Porque o mestrado, gente, não é brincadeira. São 2 anos de muito estudo, são 2 anos, assim, densos de conteúdo. Você não só tem aulas mais aprofundadas, mas no final do processo você também tem que entregar uma dissertação. Então o processo de escrita, ele é complicado, é um processo, assim, muito solitário, que é você com você mesmo. Você vai ter o seu orientador, que em alguns casos some mesmo, tudo bem, tudo certo. Só que o processo de pesquisa em si, ele é mais delicado. Não é assim, vou só ali, faço uma pesquisa, tudo certo, faço um mestrado, tudo certo. Não. Então você realmente tem que ver sentido naquilo que você está fazendo. Se você está fazendo para ter o título de mestre apenas, não vale a pena. Agora, o que você vai fazer com esse título de mestre que vai definir, que vai, assim, orientar se é um caminho promissor ou não. Vou te dar um exemplo. Se você quer dar aula em faculdade, universidade, enfim, que aí nesse caso você vai precisar do título para alcançar esse objetivo. Se você, por exemplo, quer dar aula em universidades federais, né? Você quer fazer o concurso, você precisa de um doutorado, assim, no mínimo, né? Tem gente que tem pós-doc, enfim, um monte de título aí, mas você sabe que para você ter o doutorado você vai precisar do mestrado. Então, ok, faz sentido pra mim. Até faculdade particular também você precisa do título de mestre. Então tá alinhado com o que eu quero? Beleza, ótimo, faz sentido pra mim. Agora, se o seu foco é, por exemplo, trabalhar em escolas, instituições, eles valorizam mais, gente, quem tem experiência na área. Então, o professor que quer dar aula, por exemplo, quando a escola vai avaliar o currículo, eles olham lá quem tem mais experiência do que quem tem, por exemplo, um título de doutorado, um título de mestrado. É importante? Sim. Se caso você esteja concorrendo à vaga da escola com outra pessoa e essa pessoa, assim, vocês estão pau a pau em experiência, vocês têm a mesma quantidade de experiência, assim, escolas boas, enfim, o que vai ser diferencial no seu currículo, aí sim a escola pode olhar sua formação. Então, se você tiver mestrado e outra pessoa não, você provavelmente ali vai ter uma vantagem. Às vezes eles, né, tem outras partes do processo seletivo, aula teste, enfim, mas o seu currículo ele já é olhado com um carinho maior, você entende o que eu tô falando? Por isso que eu falo que varia, que depende muito. Mas Ana, eu quero continuar estudando, eu acho importantíssimo continuar estudando e eu vou fazer o mestrado por causa disso. Tudo bem, eu acho super válido, é uma coisa que eu defendo, que eu trago aqui, porque quem é professor, gente, não é só formar na faculdade e pronto, acabou, né? É interessante que você continue os seus estudos depois, mas será que você só tem um mestrado como possibilidade? Eu tô falando isso, gente, porque eu fiz mestrado e foi um processo sofrido pra mim e assim, vocês viram, né? Vocês acompanharam já os perrengues que eu passei aqui, mas eu trago muito isso porque quando eu fiz o mestrado, eu não tinha conhecimento, não tinha ciência de outras possibilidades que eu teria na área. Não tô menosprezando o mestrado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque, assim, ele realmente abriu muitas portas na minha vida. Foi um processo, assim, que me fez crescer muito, que me fez evoluir muito. Eu não arrependo de ter feito, mas eu entendo que, na época, eu teria outras possibilidades que eu nem tinha, assim, ideia. Então, eu podia fazer uma pós do tipo, assim, uma especialização, algum curso de capacitação. Gente, vou isolado aqui. Vem cá, você é doido? Eu poderia ter buscado outros cursos, inclusive até um mestrado profissional, porque eu fiz o acadêmico, né? Então eu poderia ter feito profissional, que ele estaria mais alinhado com o meu desejo, que era trabalhar nas instituições, enfim. E eu não sabia disso. Então, assim, eu não tinha nem ideia do que uma pessoa que fazia mestrado ia fazer na área. Então, assim, respondendo a sua pergunta, se vale a pena ou não ter o título, depende de quais são os seus objetivos profissionais. A minha sugestão para você é:
aonde você quer chegar. Pensa qual que é o seu objetivo profissional. Em outras palavras, futuramente, o que você deseja alcançar. Uma vez que você tem esse ponto, você vai analisar se o título de mestrado vai contribuir ou não para você alcançar isso. Por exemplo, eu quero fazer concurso na área. Ok, ter o título de mestre vai me ajudar talvez a ter uma pontuação maior no concurso. Então, ok, tá alinhado, tá vendo? Mas assim, faça essa análise e veja aonde que você vai encaixar o mestrado ali durante a sua trajetória profissional. Porque assim, gente, são 2 anos, você tem que considerar isso. São 2 anos que muitas vezes você vai ter que abrir mão de coisas que você gostaria de fazer, porque é um processo que você realmente vai ter que se dedicar. Eu sei que é complicado, por exemplo, você trabalhar em uma escola e fazer mestrado. Às vezes o horário não bate. E aí, você está disposto a abrir mão? Às vezes você consegue uma dedicação exclusiva, mas o valor da bolsa te atende, assim, durante esses 2 anos? Você consegue sobreviver com esse valor? É tudo assim, ponderado, você vai ter que parar e pensar. Por isso que não existe uma resposta genérica, tipo, vale a pena ou não vale. Depende do seu contexto. Mas assim, de fato, a gente fica um pouco desestimulado, porque o nosso país tá complicado, né, gente? Ele não vem incentivando a pesquisa, os valores da bolsa, eles não são atualizados, há séculos. Então é muito complicado hoje quem realmente quer trabalhar com pesquisa. As pessoas que escolhem esse caminho é porque realmente gostam, sabe? Querem fazer. Vocês viram o tapa que ele me deu? Que é isso, Alberto? As pessoas que escolhem a área de pesquisa é porque realmente gostam ou porque tá alinhado com algum outro objetivo que faça sentido para elas. Bom, pessoal, eu vou pegar aqui mais café, mas o nosso quadro hoje, a nossa reflexão foi bem rapidinha, só para trocar uma ideia sobre mestrado. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer sugestão de conteúdo, comenta aqui embaixo, o Alberto vai responder todo mundo, que o Pio está de férias. E caso você tenha alguma dúvida mais pontual, assim, né, um receio, conta aqui embaixo pra gente. Se eu puder ajudar, com certeza vira conteúdo aqui pro canal. Eu acho que quem divide multiplica, né, não, Betinho? A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.